Um joinha duplo hoje, hein? Um para você e um para mim. Eu digo isso porque eu estou estreando uma nova categoria aqui no canal. A gente já está falando de muita coisa, né? 3D, gráficos, ilustrações, fotos e por aí vai. Agora tem mais uma, que é a de criação de roteiros. E isso é muito legal, eu gosto muito. Se eu tivesse mais tempo, eu estaria escrevendo ainda mais roteiros. Aliás, o meu livro, Urubu, que é o que já foi lançado, que está na Amazon, que tem o primeiro capítulo gratuito lá no meu site, ele surgiu de um roteiro que eu escrevi, se eu não me engano, em 2013. E aí eu escrevi esse roteiro, mas como aqui em Minas Gerais, não sei se aí na sua região, é bem difícil encontrar atores com a carga dramática que eu precisava para entrar num projeto assim meio que sem custo, né, no início, e que talvez poderia gerar bons resultados. Como foi difícil, não tive sorte, eu espero que você tenha, ou se você tiver um grupo também de arte, quiser tocar alguma coisa comigo, a gente pode conversar depois e por aí vai. Mas esse é assunto para outra coisa. O que acontece é, eu criei esse roteiro ficou parado, até que chegou um momento que eu pensei, por que não escrever um livro? Então chegou o momento de adaptar o roteiro para o livro. Claro, vai ter curso sobre isso também aqui no canal, mas por enquanto eu vou te mostrar uma forma bem profissional de exibir os seus roteiros usando um aplicativo gratuito de código aberto e usando uma linguagem de programação, mas a gente pode chamar mais como uma linguagem de marcação, que também é gratuita e é de código aberto. Você pode contribuir. Então, se você for considerar essa indústria de criação de roteiros, você vai ter gastos muito altos para criar o seu. Eu digo isso porque alguns aplicativos como o Celtics e o Final Draft são bem caros. E, além de tudo, não estou querendo criar polêmica aqui, mas eles são bem lentos em algumas características. Para essa linguagem aqui, a Fountain, e eu já vou jogar aqui o site na tela, ela é feita para ser rápida e bem intuitiva. Claro que tem um pouquinho de adaptação. Esse tutorial, esse curso, eu já queria ter feito há um bom tempo atrás, usando um outro editor de texto chamado Atom. Só que de um ano para cá, eu mudei do Atom, que também é gratuito e que também é muito bom. Se você quiser, ao final do vídeo, se você não gostou do Visual Code, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco, já revelei, eu posso fazer um tutorial sobre ele também usando a Fountain. Mas o Visual Code Studio, que é o da Microsoft, que também é gratuito, esse desse site aqui, ele tem uma característica, uma extensão que foi criada para ele, que facilita muito o processo, deixa muito mais intuitivo do que já é. Então, primeiro eu vou te mostrar a linguagem, que é essa Fountain. Ela é uma linguagem de marcação para escrita de roteiros. Como eu disse, é de código aberto, então ela é voltada tanto para quem escreve o roteiro, quanto também para os desenvolvedores que podem criar bibliotecas para acrescentar novos recursos, né? Ela é muito simples e você pode usar qualquer editor de texto para produzir roteiros usando essa Fountain. Só que o Visual Code Studio, que eu vou mostrar aqui, claro, os links estão todos na descrição, ele facilita ainda mais. Mas aí você vai pensar, poxa, linguagem de programação, né, um editor para programação, para criar aplicativos, vai valer a pena usar esse tipo de editor para escrever texto? Vai, e muito. E você vai saber no vídeo aqui por quê. Então, para começar, eu te recomendo baixar o Visual Code Studio. Aqui na tela inicial, você escolhe o que você quer. Tem versão para macOS, para Windows e também para Linux. Tem uma novidade aqui,
Deixa eu até aproveitar e pesquisar ao vivo, que é Visual Studio Code online. Deixa eu ver, isso, code.visualstudio.com. Vou mandar o link também na descrição, que é vscode.dev. Ele também roda no seu navegador, e isso é muito bom. Eu já testei e funciona também no tablet, que fica legal, né, de digitar e de usar, e também no smartphone, que fica um pouquinho mais apertadinho, né, o layout, mas também funciona muito bem. Deixa eu só checar se tem uma extensão aqui, e o nome dessa extensão é Better, de melhor, Fountain, que é essa linguagem de marcação. Pelo jeito, ela ainda não está disponível para a web. Ainda não é um problema, porque eu vou te explicar daqui a pouco que você consegue depois fazer a formatação no seu computador. Você pode digitar de outra forma, usando aqui. Mas vamos lá. Com o Visual Studio Code aberto, e aqui eu só vou dar um geral nele aqui, só para você entender como as coisas funcionam aqui, porque como ele é voltado para programação, né, você pode ficar meio perdido com alguma situação aqui. Funciona assim. Aqui a gente, quando abre, vou fechar isso aqui tudo. Quando abre, você tem essa tela aqui, costuma vir uma tela de boas-vindas e perguntar o que você quer fazer. Esses ícones aqui na lateral são ícones que vão te ajudar, são abas que vão te ajudar a ter uma certa customização do que o que você quer fazer. Nesse caso aqui, é o Explorer, que você vai navegar no seu HD, né, nas suas pastas, para ver os arquivos que você quer abrir. Esse aqui é o de pesquisa, que é extremamente útil, muito mais poderoso que qualquer outro até o próprio Final Draft, né? Ele é muito mais poderoso, essa ferramenta de pesquisa aqui. Tem muita coisa avançada, eu não vou mostrar tudo nesse vídeo, mas aos poucos nós vamos chegar lá. Como é o primeiro, vamos ser mais diretos para você já começar a escrever. Aqui é um controle de códigos de fontes. Isso funciona bem para programação, mas é bem legal para roteiro, que é você ter um repositório. No caso aqui está o GitHub, mas tem forma de você conseguir de uma outra maneira, para você ter controles de versões. Ou seja, você vai escrevendo o seu roteiro e novas versões vão sendo criadas de uma forma automática, né, pré-programada, e você pode retornar, nossa, isso aqui que eu escrevi está muito errado e tal, então você consegue voltar, né, no tempo ali para pegar aquela parte que te interessava e que estava certa, né? Uma mão na roda. Essa parte de debug é para programação mesmo, e essa parte aqui que é a de extensões, é aqui que a gente vai procurar a Better Fountain. Eu vou mandar escrito, vai estar tudo certinho na descrição e vai estar lá no site, né, js.art.br, vai ter um artigo falando sobre isso. Quando você clica na extensão, ela vem desinstalada. E aqui vai ter um botão como esse aqui, ó, Install. Quando você clicar em Install, ela vai instalar e pronto, ela já está funcionando. Mas, para você escrever um roteiro usando a linguagem de marcação Fountain, você deve colocar essa extensão aqui, ó, .fountain, a extensão de arquivo que eu estou falando. Antes disso, eu já criei aqui o meu espaço de trabalho, que no Visual Studio é Workspace. É muito bom você ter isso criado em seu computador. Para que isso aconteça, você vem aqui, Arquivo, e vem em Open Folder. Desse Open Folder, você vai cair em um diretório, no caso o meu é esse aqui, mas você pode criar uma nova pasta. Se você tiver no Windows também você tem essa opção.
e novos roteiros ou alguma coisa que vá te identificar o seu projeto. Então, quando você cria, no seu computador é criada uma pasta com esse nome. Então, você vem em abrir. Quando você faz isso, foi criado um novo espaço de trabalho. E essa aqui, ó, é a tela inicial quando você abre pela primeira vez o Visual Studio Code. Tá vendo que ela tá escrita aqui, novos roteiros? Aqui, qualquer arquivo que eu criar vai ser salvo lá no seu HD. Então, se eu clicar com o botão direito aqui e ir em New File, ou se eu vier nesse íconezinho aqui, ó, e clicar em novo arquivo, eu posso digitar o nome. Nesse caso aqui, roteiro. Ponto, agora sim, Fountain. Importante ter essa extensão. Agora que ele está criado, eu tenho uma nova aba aqui, que tem esse F, Fountain, que é criada por aquela extensão. Então, a gente tem que agradecer bastante o desenvolvedor que fez isso. Deixa eu pegar o nome dele aqui. É o Piers Desailly. Eita, essa pronúncia aqui ficou difícil, mas o nome dele é esse aqui, ó. A gente tem que destacar muito porque ele criou algo gratuito e de muita qualidade. Beleza. Com esse roteiro .fountain, primeira coisa que a gente faz no roteiro é colocar o título. Então, quando eu aperto Enter, olha o trabalho do desenvolvedor já acontecendo. Eu tenho algumas dicas aqui do que eu posso colocar. Nesse caso aqui é o title. A gente tem que saber um pouquinho de inglês, mas é muito simples depois que você acostumar. Title é o título do seu roteiro. Então, título do roteiro. Próximo, autor. É o autor do roteiro. Mas você pode colocar o crédito, nesse caso. E ele ainda já dá uma dica, também em inglês, mas vamos lá, né? Escrito por JS, o seu nome. Autor, Júlio Sardinha. Desculpa, aqui eu tenho que tirar o JS e deixo aqui, escrito por Júlio Sardinha. Tem copyright, tem contato, tem revisão, tem um tanto de coisa. Quando você não quer usar nenhuma dessas pré-definições, a gente chama de autocompletar. Quando você não quer isso, você aperta o ESC e aperta Enter. Quando você faz isso, aparece de novo. Mas agora a gente já começa a escrever o roteiro. Aí, se você já escreveu o roteiro antes, você sabe que a gente tem cenas internas e cenas externas, né? E algumas outras variações. Nesse caso aqui, eu vou começar bem simples. Então, eu digito int em maiúsculo e aí você vê que a cor já foi modificada e aperto ponto. Quando eu faço isso, eu indiquei para o Fountain, que é a linguagem de marcação, que é uma cena interna. Aqui eu escolho o nome do local, né? Local. E aqui, quando eu faço o menos, né? Aqui o hífen, aparece dia, noite, né? E por aí vai. Eu posso escrever em português, não é nenhum problema. Então, eu coloquei dia e aperto Enter. Opa! Isso pode acontecer porque ele pegou aquela dica lá, porque eu já coloquei local e dia. Como eu coloquei dia em português, isso acontece. Mas não é problema. A única coisa que você tem que fazer é apertar ESC e apertar Enter. Agora você está na cena. Então, chega o momento de descrever o que está acontecendo ali. Então, descrição do visual, né? Então, fulano chegou e aconteceu isso e tal. Beleza. Tem um diálogo, eu aperto Enter novamente. Aí agora eu coloco o nome da pessoa. Lembrando, em maiúsculo, tudo maiúsculo, José, e aperto Enter. Agora ele vai reconhecer que é um diálogo. José pergunta algo para Maria. Ponto.
Agora vem quem? A próxima personagem, Maria, que vai responder. Maiúsculo. José. Vou só mostrar esse pedaço aqui para ser mais prático depois, se você não tem experiência com escrita de roteiro. Né? Então aqui é diálogo, tá? Por isso que eu tô falando para ser mais prático depois. Eu só tô querendo mostrar a marcação visual agora. Aí digamos que essa cena acabou. Mas talvez José vai responder algo. Eu apertei Enter e Enter novamente. Olha o que aconteceu. Já veio essa dica. Eu posso começar uma nova cena, interna, externa, ou as duas coisas. Ou eu posso colocar um personagem na cena que já existe. No caso aqui, se eu quisesse José, eu colocaria José novamente. Beleza. Não é isso que eu vou querer agora, então eu coloco externa, ponto, outro local, e faço assim, e coloco noite. Aperto o ESC, porque a gente está no português, e descrição, outro local. E aí, aqui continua e pode ter outro diálogo e para aí vai. Certo? Muito tranquilo. Agora, olha que bacana isso aqui. Porque aqui você está vendo isso, você tem essa coloração aqui, né? Essa indicação do que está acontecendo, mas você não está vendo o final. E aí era o problema que eu tinha no Atom, porque eu tinha que fazer um outro processo. Só que aqui essa extensão facilitou tudo. Porque aqui embaixo, vou só mostrar uma coisinha antes. Você está vendo aqui que tem esse outline. E aqui você tem interno, local, dia, e externo, outro local, noite. Essa aqui é a separação das cenas. Se o roteiro é muito grande, você vai ter uma lista aqui de cenas que você vai poder só clicar e selecionar. Outra coisa muito legal ainda disso, antes de chegar lá nos comandos. O Visual Studio Code, ele é feito para programação. E quando você tem um programa muito grande, a gente tem um recurso que a gente chama de code folding, que é você dobrar uma parte do código para poder esconder ali, para ele não ficar atrapalhando o seu raciocínio. E isso aqui é muito útil nessa parte aqui de cenas, porque eu já fiz essa cena, já estou satisfeito com ela e eu não quero olhar para ela. Então eu simplesmente venho aqui, tá vendo que aparece essa setinha para baixo aqui? Então, quando eu clico, ela não foi deletada, ela simplesmente foi escondida aqui, ela foi dobrada. É como se você estivesse naqueles diretórios lá do Windows e recolhendo, né, os diretórios para você não ter que ficar vendo aquele tanto de informação que você não precisa naquele momento. Então, olha só, quando eu clico, eu tenho de volta. E qual que é o indicativo disso? Primeiro, essa seta agora, ela mudou, né, tá diferente dessa. E ainda tem esses 3 pontinhos que indicam que há um código aqui. Então, quando você clica, você vê. Então, muito prático. Agora, quando você vem aqui para os comandos, que é essa parte que é a mais legal de todas, você tem essas opções. Exportar para PDF, exportar para PDF com personagens destacados, exportar para HTML, mostrar o preview ao vivo. Olha que legal. Numerar as cenas, que aí você vai sobrescrever as cenas. Numerar as cenas para atualizar e calcular as estatísticas de exibição do seu roteiro. Muito interessante. Para esse aqui a gente não vai ter tantas informações, mas deixa eu só mostrar aqui o preview. Quando você clica aqui, olha só, abre uma janela e olha que bacana. O title que estava escrito aqui vai aparecer aqui, ó, título do roteiro, escrito por e meu nome. Aqui vem as cenas, dia, local. Tá vendo a formatação, como ela é diferente do que está aqui? Ela já está numa formatação padrão de indústria, principalmente a indústria de Hollywood, né? Aqui no Brasil pode ter uma alteração ou outra, mas tem como você fazer esses ajustes na Fountain. Claro que para esse tutorial não vou mostrar, mas há essa opção de você ir adicionando características. Mas, de verdade, sinceramente, não há muita necessidade de fazer essas modificações, até porque os próprios programas que já são pagos também seguem esse mesmo padrão. Então, beleza. Tá aqui, ótimo.
Para exportar para PDF, você vai ver que há uma certa diferença, porque aqui a fonte está muito grande e tal. Quando eu clico em exportar em PDF, me pergunta para onde eu vou salvar, né? Vai ficar com esse nome, roteiro PDF, tá salvo. Eu tenho a opção de abrir ou revelar no explorador, né? Então eu vou clicar aqui em abrir e agora abriu o PDF, que eu já posso mandar lá para, quem sabe, a Netflix pegar esse roteiro aqui e criar algo. Agora, olha só, aquela fonte, ela já mudou. Deixa eu ver se eu coloco a página inteira. Agora ela já está num padrão mais profissional, olha só. Muito legal, né? Muito bacana. Você pode exportar também para HTML. Mas vamos lá. Aqui eu criei aquela página. E se a gente voltar aqui no Explorer, você tem esses novos roteiros, que foi o Workspace. Se você quer continuar trabalhando depois, não tem que ficar abrindo isso, você vem aqui em Arquivo e você vai salvar esse Workspace como alguma coisa. Então você clica em Salvar como e aí você digita o nome dele. Vou deixar isso aqui. Beleza, é isso. Deixa eu voltar para o meu Workspace, que eu vou te mostrar os outros recursos, porque eu já tenho algumas coisas já digitadas aqui. Aqui no meu navegador, basta eu dar 2 cliques aqui em meus roteiros, que é o workspace que eu criei lá. Dou 2 cliques, vai abrir o Visual Studio Code do jeitinho que eu queria. Então, vou clicar aqui em fechar. Um roteiro de teste que eu tenho aqui, para começar, um mais simplesinho, esse roteiro aqui que eu coloquei de teste. Adicionei aqui copyright, né? Você pode adicionar também, ele vai aparecer lá. Deixa eu ir no Live Preview, lembrando que é esse ícone aqui. Então você vem aqui e aqui tem o Live Preview. E aí você tem, de novo, agora acrescentado todos os direitos reservados. Aqui as cenas, né? Tem essa cena aqui. Né? Era um dia calmo, tudo correu bem, fulano deu uma golada em seu café, mas não gostou do que sentiu. Eca, está sem açúcar, Beltrana? Você sabe que gosto muito de doce, mas é para seu bem. Olha o seca aqui, ó. Esse seca é alguma ação dela, então assim, ela não está muito, né, alegre, está meio dura, né? Então você pode dar essas... sinalizar essas ações dos personagens colocando entre parênteses, e você vê aqui que há essa diferença na formatação. Aí vem de novo, fulana, que chatura, passa o açúcar aí. Aí Beltrana, não, joguei todo o açúcar dessa casa fora. Que loucura, vou lá comprar mais então. Fulano, precisamos conversar, isso é sério. Nem vem, já tenho que ir trabalhar, só preciso do meu café docinho para alegrar a minha manhã e me acordar. Fulano, peguei seus exames de sangue, já vi o resultado. Não, você não poderia ter feito isso, era para o doutor ver. Beltrana, eu sei, mas agora é tarde, eu já sei o que você tem. Tá vendo que esse tem aqui, ele tem esse asterisco? Eu coloquei só para poder facilitar, né, para você ver mais um recurso aqui. Esse asterisco aqui, ó, o início do asterisco e o fim do asterisco, indica que o que está aqui no meio vai ficar em itálico. Assim como os 2 asteriscos de início e de fim indicam um negrito, que está aqui. E um underscore, né? O sublinhado, seguido do outro sublinhado, o que está no meio vai ser sublinhado. São coisinhas que são bem úteis, né? Aqui tem uma outra cena, então é verdade. Aqui... sou muito jovem para ter isso, diabetes e tal e tal. Aí tem uma outra cena, o doutor e tal, e tem essa palavra aqui, fim, que tem o maior, fim, menor. Dentro dele, você centralizou o texto, né? Isso aqui serve para fim, para continua, por aí vai. Beleza, eu mostrei como exportar para PDF e vou te mostrar como exportar para HTML, que você pode também colocar no seu site. Olha que bacana. Agora que está lá, eu vou clicar aqui em abrir. Olha lá. Todo formatadinho. Com negrito, né? Com itálico, com sublinhado. E o fim aqui. Muito bacana. Agora tem uma parte aqui muito legal do Fountain, que está aqui, que é essa estatística aqui. Para calcular as estatísticas. Olha que bacana.
Quando eu clico em calcular as estatísticas, está aqui, ó, olha o que acontece. Vou até puxar um pouquinho mais para cá. Aqui você, chegando nessa beiradinha, você consegue aumentar o tamanho da tela. Olha que bacana isso aqui. Você tem aqui o comprimento, tá falando que é uma página e 2/8, ou seja, 3 páginas impressas. O número de cenas, são 2 cenas de verdade que elas estão aqui. O número de palavras, o número de caracteres e de caracteres sem espaços, sem contar os espaços, os números de linhas sem contar os espaços. Então você já tem essas estatísticas. Além disso, você tem uma estatística aqui de duração, a duração total do seu vídeo, porque tem como calcular. Uma dicasinha geralmente é uma página, 1 minuto, mas assim, é só um chute. Mas aqui ele faz um cálculo bem bacana, né? Ou seja, essa cena aqui, esse curtinho aqui, teria 1 minuto e 10. A ação são 5 segundos de ação. Por quê? Porque o único lugar que eu coloquei como ação foi aqui. Aqui eu estava só testando os diálogos. E uma dica para quem vai escrever roteiro: ou você escolhe primeiro sair descrevendo tudo, sem se preocupar tanto com os diálogos, ou você vai direto para os diálogos, e aí sim, quando eles estão amarradinhos, certinhos, bonitinhos, você vai adicionando a descrição. Fica muito mais fácil. Eu prefiro trabalhar assim. Eu vou diálogo por diálogo, refino o diálogo, porque acaba sendo muito importante. E depois disso, eu vou e coloco as descrições, que devem ser ricas. Então, você pode ter mais tempo e pode fazer com calma, né? Então, eu acho melhor assim. Aí, nesse caso, então, ficou com 5 segundos de ação e de diálogos 1 minuto e 5. Então, esse screenplay aqui, né, esse roteiro, ele tem uma duração para um short filme, né, para um curta bem pequeno, e ele é muito pesado em diálogos, 93% do tempo de reprodução. Então, com essa dica aqui, você fica sabendo que, poxa, eu não quero só diálogo, eu preciso acrescentar ações. Então, nesse caso aqui, quando você vai adicionando as ações, isso aqui vai mudando. E aí você passa a ter uma dica bem legal aqui de como ir procedendo de acordo com o seu arquivo. Muito legal, né? Outra coisa, você pode escrever algo aqui e ele não atualizar. Basta clicar Refresh to Update. Quando você clica nisso aqui, ele vai atualizar o que aconteceu. Outra coisa é que você tem ainda a lista de personagens. Temos 3 personagens aqui, nenhum monólogo e a complexidade de 13.5. E aqui ainda mostra aqui o nome dos personagens, né? A duração deles de fala. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Tá vendo? A duração de linhas, as palavras, a complexidade e se há algum monólogo. Muita informação importantíssima para a criação do seu roteiro. Concorda? Agora, vamos pegar um roteiro aqui um pouco maior. Não está todo completo aqui não, mas eu vim aqui, né, no Explorer novamente e selecionei esse aqui, ó, urubu.fountain, que é aquele roteiro lá que deu origem ao vídeo. Então, agora aqui, ó, você tem muito mais informação para ver. E aqui, como foi aberto do outro roteiro, continua aberto aqui, ó, são abas, tá vendo? Essas abas. Então, eu posso pular de um para o outro e eu posso ter um do lado do outro também, se eu fizer assim, ó. Só que aí vai ficando bem complicado. Então, eu vou nesse xizinho aqui, fecho esse e fecho esse. Agora, abrir espaço. Eu tenho isso aqui, eu posso clicar aqui também para diminuir. Então, digamos, eu estou com os dois abertos aqui, né? Então, eu posso fazer algumas alterações, né? No caso, em versões diferentes, né? E essas alterações eu posso comparar uma versão antiga com a versão nova. Eu tenho a opção aqui de comparação. Se você vier aqui em explorar e vier aqui, por exemplo, nesse aqui, clico com o botão direito e coloco selecionar para comparar. E clico com o botão direito,
comparar com o selecionado no outro. Agora, deixa eu fechar esse. Olha aqui. O que é diferente vai aparecer aqui, tá vendo? Claro que são dois totalmente diferentes, isso aqui não vai combinar. Mas funciona quando você tem duas versões do mesmo e quer descobrir o que você digitou, o que você não digitou, né? Deixa eu passar essa para cá, olha só. A gente já vê que tem o roteiro e tal. Se eu escrever aqui urubu, olha só, a luz apagou. O autor aqui, ó, tá vendo? Ele tá igual. Então, se eu copiar isso daqui, Ctrl C, vier aqui, Ctrl V, também, vendo? Aqui ficou por. Se eu escrever escrito por, olha só, tá vendo que vai apagando? E quando não há nenhuma indicação de cor, nem verde e nem vermelho, significa que os dois arquivos estão iguais. E isso já é uma característica do Visual Studio Code, não é uma característica do Fountain, do Better Fountain, é do próprio aplicativo, porque quando a gente vai programar, a gente tem que ter esses recursos aqui à disposição. Muito bacana. Agora que eu estou com o roteiro aqui do Urubu, vou clicar aqui. E agora, olha que legal, a quantidade de cenas já está maior aqui para a gente ter noção, né? Foi populado. Estão todas as cenas aqui e digamos que eu queira fechar essa. Então eu venho aqui e só faço isso. Uma característica bem interessante aqui também do Visual Studio Code é que quando você vem em arquivo e seleciona aqui autosave, deixa isso marcado, qualquer alteração que você quiser é salva automaticamente. Então, se eu der uma barra de espaço, o arquivo foi salvo. Se eu deletar essa barra de espaço, o arquivo também foi salvo. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu gosto de deixar ligado. Mas tem um lado ruim que se você sem querer fizer isso, acabou de salvar o arquivo. Claro, Ctrl Z vai desfazer. Por isso que é bom ter aquele controle de versões. Uma outra característica interessante do Visual Studio Code é a de pesquisa. Essa pesquisa é para procurar tudo aqui dentro, tá? Tudo que está dentro da sua pasta. Então, se eu quiser digitar aqui urubu, vai aparecer que tem urubu no Fountain, no arquivo Fountain, urubu.fountain, e tem também no roteiro.fountain, que a gente trocou naquela parte de comparação. Então, eu achei essa palavra nesses dois arquivos. Isso é extremamente útil. Eu posso colocar uma frase aqui. E eu posso mudar também o texto. Se eu mudar aqui urubu para urubus, aí ele vai trocar nos dois arquivos, se eu apertar Enter. Então ele vai trocar nos dois arquivos. Isso é extremamente útil quando você tem, por exemplo, um nome de personagem. Diga para roteiro. Como você pode ver, o nome do personagem ele é sempre em maiúsculo aqui. Você digita maiúsculo e aperta Enter e aí vem o diálogo. Mas eu gosto de deixar na descrição também, tá vendo? Alberto, jovem de 17, com mochila nas costas, roupa, tal, belo sorriso estampado. Eu gosto de deixar maiúsculo também. Justamente por isso, todo lugar que eu clicar, isso é uma característica também do Visual Studio Code, todo local que eu criar que a palavra foi igual, ela vai aparecer marcada. Então, visualmente, tá vendo que ela tem, ó, deixa eu tirar, agora eu vou clicar novamente. Tá vendo que visualmente a palavra ela fica destacada? Fica muito mais fácil assim. E eu também posso modificar o nome do personagem só fazendo isso. Então, nesse caso aqui, eu não vou usar essa procura aqui, eu vou usar a procura que está aqui dentro desse arquivo. Então, eu venho aqui no menu Editar. Se eu vier no Find ou Find Replace, eu vou chegar no mesmo lugar, que é o Ctrl F. Chegando aqui, eu tenho essa opção, tá vendo? Porque eu estava com a palavra dia selecionado. Quando eu venho aqui e expando, eu tenho a opção de Replace. Então é só lembrar, Ctrl F, você vai para esse lado. Aqui você procura o nome do personagem, por exemplo, Roberto. Quando você aperta Enter, olha só, foram 19 encontrados.
Se você quiser mudar, você digita aqui e aperta Enter, todos serão modificados. Também muito mais prático que qualquer outro editor. Tem essas funções dos outros editores? Tem, mas aqui é rápido e muito fácil. Vamos ver como é que fica esse roteiro aqui com o preview? Então vou aqui em Fountain e vou em Show Live Preview. Olha o que aconteceu. Nome, título, copyright, rua, né? Casa de Alberto, Alberto. Outra coisa que eu gosto também é destacar os verbos aqui, ó. É recebido por Paulo, então eu sei que está acontecendo interação aqui entre eles. Aqui é para indicar que passou o tempo. VO, que é o voiceover, né? Então o personagem não aparece. Então quando você marca o VO aqui, ó, é sinal que se só ouve a voz do personagem. Então as palavras de Paulo ecoam na mente de Alberto. E ele está sentado numa luxuosa cadeira, tá vendo a ação acontecendo? O telefone toca, aí os dois estão maiúsculos porque aqui eu estou indicando que tem um telefone e que ele vai tocar, e esse tocar é um som. Então, como é um som, eu já gosto de deixar ele destacado. Dá para destacar também usando aquela característica, só que tem diretor que não é muito fã disso, né? Que fique tão papagaiado, né? Cheio de detalhes. Então, eu já acostumei dessa forma. Então, se você botar os dois asteriscos, você deixa negrito. Você pode colocar itálico também, deixando só um. Acontece de ele vir completando, tá vendo? Então eu venho aqui e deleto esse aqui, então ele fica também itálico. Beleza. Que mais aqui que pode ser diferente? Aqui, ó. Como seu dedo indicador desliza sobre os textos e pode se ler. Então a câmera vai filmar. Então ela vai filmar, então eu botei o asterisco e botei entre aspas, tá vendo? Sintomas, sudorese. A câmera pode filmar, mas não precisa ser a câmera filmando. Pode ser textos passando na tela. O legal do roteiro é deixar livre para quem for fazer a parte da criação. Aqui a gente está só indicando. Lembre-se sempre disso. Então, você tem esse visual aqui que fica bem legal. E aqui eu coloquei o continua, tá vendo? No lugar do fim. Agora, vamos ver as estatísticas desse roteiro. Vou fechar aqui, calcular as estatísticas. E aqui nós temos as estatísticas. Tá falando a quantidade de páginas, número de cenas, são 6, tá vendo? Número de palavras, número de caracteres, número de linhas, beleza, a duração. Agora, esse pedaço já teria 2 minutos e 17 com de ação 1 e 25. Aí tá falando que ele é ainda para um short film, né, um curta, e ele é pesado em ações, 62% do tempo. Tá vendo como houve uma diferença? O outro era pesado em diálogo, esse aqui já tá pesado em ações, que nesse caso é a minha intenção, é fazer mais um mise-en-scène ali e ter poucos diálogos, mas diálogos bem precisos. Personagens, aqui por enquanto só 2, mas há vários outros. Então a gente tem a duração de linha, complexidade entre cada um, você tem o gráfico. Então são coisas bem legais que você pode mostrar. Outra coisa, eu não sou muito fã de numerar as cenas nessa parte de escrita aqui agora. Mas se você quiser numerar, você vem no final dela aqui, aperta o hashtag, né, a cerquilha, coloca o número e fecha novamente. Quando isso acontece, você tem a numeração. Então essa é a cena 1. Mas o Fountain, o Better Fountain aqui, a extensão, faz isso automaticamente para você. Que é aqui, ó, numerar as cenas, sobrescrever, porque, digamos, você tem as cenas. Então essa aqui era 1, mas você colocou ela lá na 4ª. Só que ela ficou com o número 1. Então vai ser um problema. Mas nesse caso não, porque você vem aqui em sobrescrever. Quando você faz isso, ele considera a ordem cronológica das cenas. E aqui você só atualiza. Nesse caso, vou subscrever e olha só, ficou cena 1, cena 2, 3 e até a 6, que é justamente a que a gente fez. Se não quer, desfaça e pronto. Uma característica aqui ainda do Visual Code. Quando você aperta Ctrl
e arrasta, clica com o botão esquerdo e arrasta, olha o que acontece. Eu tenho múltiplos cursores e eu posso digitar alguma coisa que é tudo digitado em todos os cursores. Isso é muito bom quando você quer fazer algo mais padronizado, por exemplo, aqui eu quero mudar todas essas aqui para externo. Então, você com o Ctrl, eu estou com o Ctrl pressionado, então estão todos aqui e arrastando. Então, eu venho até essa aqui, por exemplo, e digito XT. Todas viraram externas e você pode ver isso aqui, e o cursor fica lá. Muito útil também para muita situação. Mas tem um outro motivo pelo qual eu não coloco numeração nas cenas aqui, por enquanto, né? Antes do produto final. É que eu tenho um outro aplicativo, também gratuito, que transforma esse script aqui em storyboard. E ele faz uma alteraçãozinha aqui nas cenas para ele poder identificar cada uma delas. Mas isso vai ficar para quando? Para um próximo vídeo. Não vou falar que é o da próxima semana não, tá? É porque ele é um pouquinho mais complexo para eu poder elaborar, né? Envolve, em certo ponto, um desenho, um planejamento maior, mas ele vai acontecer. Por isso que eu te peço, inscreva-se no canal, porque você vai receber as notificações, principalmente se você clicar lá no sinozinho, você vai receber as notificações e quando esse vídeo sair, você será o primeiro a ser avisado. E vai ser também o primeiro a assistir. Dito isso, eu espero muito que você tenha gostado. Te digo que aqui eu te mostrei só como fazer a formatação. Mas, para uns próximos vídeos, eu quero te ensinar essa parte da escrita aqui. Da escrita criativa. Eu quero te mostrar, falar, por que eu tomei essa decisão? Porque é legal colocar esse diálogo dessa forma, como escrever diálogos com melhor qualidade e por aí vai. Tem muita coisa. Além de tudo, eu só preciso lembrar que nesse site aqui, The Fountain, você tem essa aba aqui, tá em inglês, mas você pode usar o tradutor, de sintaxe. Porque tem algumas coisas em roteiro que fogem um pouco do padrão. Mas aqui você tem tudo, ó, diálogo duplo, essa parte de parênteses lá que eu falei, de líricas, né, de você colocar letras de música, transições, texto centralizado, pontuação, quebras de linhas, indentação, notas e por aí vai. E como lidar com erros, tem tudo aqui. Tá bem legal, olha, esse aqui, ó. Fazer transição, se você coloca o cut to, 2 pontos, aí você faz uma transição e ele aparece lá na lateral. Então, tem muita coisa aqui importante de se ler para poder entender como usar. Mas a grande parte, a parte legal, acho que faltou isso. No Live Preview, quando você clica aqui, você pode, quando eu clico aqui, você já pode ir vendo o que está acontecendo em tempo real. Se eu quero colocar o negrito no lado aqui, ó, ele está aqui. Mas aqui é que ele aparece. Presta atenção nesse aqui, ó. Eu vou botar o asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, olha lá. Então, você pode digitar o seu roteiro olhando os dois, já deixando o preview aqui. Claro, se você deixar o autosave ligado, porque se ele estiver desligado, você tem que apertar Ctrl S para salvar, para aí sim o preview ser atualizado. Então fechou por hoje, eu espero que você tenha gostado, acho que eu já disse isso também, que eu espero que você tenha gostado, mas eu espero que você tenha gostado, porque eu gostei e eu quero cada vez mais falar sobre esses assuntos aí de criação, né, de roteiros e para jogo, para TV, para tudo o que tiver. Inclusive roteiros para podcasts também, que tem aquele vídeo de podcast que tá bombando. Então um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!